Olá, pessoal. Nós iremos estudar diário. Vamos conhecer um pouco sobre esse conteúdo que está na página 62, um texto sobre querido diário. Mas eu não queria que vocês lessem o diário e ficassem simplesmente pegando esse texto e respondendo sem ter uma visão desse tipo, desse gênero textual. Vamos lá? O diário é um tipo de texto pessoal, é um gênero textual, certo? Onde nós colocamos os nossos relatos das coisas mais importantes que acontecem em nosso dia a dia. Antes da internet, existiam as pessoas que colecionavam diários. Hoje, o que se assemelha a um diário é um blog. Os blogs são diários virtuais, que as pessoas estão sempre postando coisas diárias, não é verdade? Existem alguns tipos de diários, como o pessoal, onde fazemos um relato do nosso dia, das coisas mais importantes que aconteceram durante o dia, a gente conta ali, certo? Há também o diário de viagem, onde vamos relatar, contar o que de mais interessante vimos ou experimentamos, tá certo? E há também o diário de bordo, que é um diário que se ocorre numa viagem de barco, navio, onde os tripulantes, que às vezes tem um só encarregado disso, podem narrar em um livro de anotações próprias, né? Anotações próprias, tudo o que acontece durante a viagem, servindo como um documento importante, o diário de bordo. O que no avião tem a caixa preta, né? A caixa preta é um tipo de registro de tudo que acontece no avião durante a viagem. Então, ele é mais que um diário, mas é um documento que registra tudo o que acontece. Então, de onde vem a palavra diário? A palavra diário vem do latim diarium. Refere-se ao termo dia. Pode até ser considerado uma autobiografia. Autobiografia. Estão vendo aí? Por quê? Porque conta fatos do nosso dia a dia, da nossa vida particular. O diário é como se fosse um amigo que não fala com a gente, nós é que falamos com ele. O diário é algo confidente, intimista, quer dizer, do íntimo. Eu pego um caderno e coloco, enfeito, boto uma decoração e digo, esse será meu diário. Então, no dia que eu acho que aconteceu algo de mais importante, eu posso descrever, anotar, registrar nesse caderno como um diário. Aí eu tenho aqui característica de um diário, é um relato pessoal, certo? Conta a minha história, da minha pessoa, o que eu vou fazer. Cada um tem a sua história, cada um conta o que se passa de importante no seu dia. Se foi um dia monótono, se foi chato, se não aconteceu nada de bom, ou se aconteceu coisas boas ou coisas tristes, nós registramos no diário. Pode ser uma história verídica, não é histórias imaginárias, são histórias verídicas. Você pode usar um vocabulário simples, linguagem sua. É intimista. Quer dizer, é coisa íntima, que você não contaria para ninguém, você conta ao seu diário. E há a presença do vocativo. O ano passado eu fiz um diário de bordo, entre aspas, né? Eu narrei para minhas amigas tudo o que acontecia do meu preparativo para a minha viagem ao Rio de Janeiro até chegar no Rio de Janeiro, não é? Então, como foi muito intenso lá, eu não tinha nem tempo de preparar um diário de viagem lá. Mas eu mostrei a minha mala vazia, depois mostrei quando eu estava colocando as roupas, embalando, me preparando para a viagem. Cheguei no aeroporto, desci lá no aeroporto do Galeão, ou Tom Jobim, e narrei tudo. Tanto escrito, através de mensagens, como também através de fotos. É intimista, conta aquilo que se passa com você, no seu íntimo, com a sua vida particular. A presença do vocativo. O que é vocativo? Eu digo assim, olha, querido diário. O vocativo eu falei ano passado para vocês. É um chamado, quando eu digo, ô menino,
Preste atenção. Pedro, preste atenção à aula. José, já fez a tarefa? Tiago, traga-me o livro para corrigir. José, Pedro, Tiago são vocativos, eu estou chamando. Então eu posso dizer, querido diário. Isso é um vocativo, não é obrigado a gritar, querido diário. Não. Se eu escrevo querido diário, isso é um vocativo. Meu amigo diário, tem gente que chama de psil, como a menina do texto, na página 62. Outros podem dar um nome especial ao seu diário, um nome particular, imaginário, que você queira dar para ele, que só você sabe, não é? Então, como escrever um diário? Como fazer um diário? Primeiro, você todos os dias vai colocar local e data, Recife e a data do dia. O vocativo, querido diário, meu amiguinho de todo dia. Você que sabe como você vai chamar o seu diário. Vai desenvolver, fazer o desenvolvimento. O que é isso? O que você irá escrever. E a sua assinatura. Antes você pode se despedir. Como tem no exemplo que eu vou dar no vídeo. Boa noite, meu diário. Boa tarde. Ou então, até amanhã. Até breve, quando eu vou escrever mais coisas. Você pode se despedir e depois assina. Tá certo? Alguns diários era para ter escrito poder. Mas, aliás, podem, mas saiu poder. Deixa eu corrigir logo aqui, certo? Podem. Alguns diários podem, certo? Podem. Desculpe essa confusão aí. Alguns diários podem ser importantes documentos históricos de pessoas que testemunharam, né, suas experiências e revelam uma época, não é? E fatos que aconteceram nessa época, na época, entendeu? Então, alguns diários podem ser importantes documentos históricos. E eu vou já falar para vocês. Podem ser. Podem ser. Isso é programa ao vivo, por isso que acontecem essas falhas, certo? E acreditem que eu refiz umas 3 vezes e ainda ficou com erro. Alguns diários podem ser importantes documentos históricos de pessoas que testemunharam suas experiências e revelam uma época e fatos que aconteceram nela. Por exemplo, Diário de Anne Frank, em que a autora, que era uma adolescente judia, né, escreve sobre os dias em que passou escondida na Holanda durante o período do Holocausto. O que foi o Holocausto? O Holocausto foi um período triste da história, quando Hitler mandou queimar judeus. E ela, muitas vezes alguns vivos, não é? Empilhados, foram mortos por Hitler e chamou esse período de Holocausto. E Anne Frank, durante esse período, estava escondido no porão de uma casa, onde ela, na Holanda, narrava todos os tristes acontecimentos. E esse diário serviu de base histórica para se escrever mais sobre esse assunto. A carta de Pero Vaz de Caminha faz parte do diário de bordo da Esquadra de Cabral. Entendeu? Então, existem vários tipos de diário, embora saibamos que ele é principalmente um relato pessoal. Qualquer pessoa pode ter um diário. E esse diário pode se tornar sua autobiografia, porque você está falando sobre seus desejos, seus sonhos, suas vontades, o que aconteceu de alegre ou triste, a perda de um parente, não é? Ou você ganhou algum prêmio, alguma coisa. Isso pode servir de autobiografia, pode servir de um documento histórico, como foi o de Anne Frank, ou da carta de Pero Vaz de Caminha, onde você relata uma época, um acontecimento histórico que aconteceu naquela época, que vai ajudar como documento importante. Ou simplesmente você vai
confidenciar, colocar coisas íntimas suas, pessoais, sonhos que você tem que não tem coragem de conversar com outras pessoas, pode conversar com o seu diário, tá certo? E está aí essa amostra para vocês, tá bom assim? Um grande beijo, continuo com saudades e continue em casa se cuidando. Amo muito vocês, tá certo? Aqui está o exemplo de diário, né, um diário pessoal. E vocês vão ver, eu coloquei na tela do computador para ficar mais visível para vocês.